Por gentileza, nos coloquemos de pé para uma leitura e prosseguimento de nossa reunião. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versos 5 a 8. Assim diz o Senhor: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos ajoelhar por alguns minutos e vocês vão ver o final da oração aqui, vão ouvir no microfone. Vamos adotar os 10 minutos de oração ao Senhor. Clame a Deus nesse momento. O tema é orai sem cessar.
Querido Senhor, como é bom estar na tua casa, com teu povo, buscando a tua face. Aceita, Senhor Deus, a nossa oração aqui nessa noite. Coloca as tuas mãos poderosas, misericordiosas. Nosso Deus, precisamos do Senhor. Responde a cada um, Eterno. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Só Deus pode renovar. Bendito seja o nome do Senhor. Só Deus pode renovar. Sete apostilas foram preparadas para cada trimestre. Eu procurei encadernar. Vocês todos têm acesso a esse material através do WhatsApp, que ele vai projetar ali. E você pode solicitar esse material, o PDF dele. E aí, no estabelecimento que desejar, ou na sua casa, você pode imprimir. Pode depois também, numa papelaria, encadernar. Fica mais fácil trabalhar, não é? Ou ficar com a leitura no seu celular mesmo, no computador, como queira. Eu fiz da seguinte maneira. São 7 apostilas. 2 delas, que é o texto base para todos os grupos, e mais o devocional para cada dia do trimestre, eu fiz em uma apostila. E os outros, eu coloquei 5 apostilas em um agrupamento, começando com a família, a criança, o adolescente, jovem e o GPS, para profissionais. Então, nós temos aqui, do jeito que eu encadernei, 5 outros materiais. Eu vou ler para vocês e depois já abordar o texto bíblico que nós lemos, o projeto. Janeiro a março, estudaremos o Pai Nosso. Todas aquelas faixas etárias. As crianças, todos vão poder memorizar esse texto. De abril a junho, a bênção de Arão. Está lá no livro de Números. De julho a setembro, o Salmo 23. E de outubro a dezembro, Magnificat, aquele cântico de Maria, onde ela fala dos atributos de Deus, das promessas de Deus. Lindo, lindo, lindo. Uma oração, uma adoração a Deus. Muito bem. São esses 4 grandes textos. Nós objetivamos que esse estudo possa também ser replicado nas congregações. Vocês acham que a oração é um assunto importante? Sim ou não? Sim. Então, fica aqui o nosso convite para a gente ir junto nisso. A gente atravessar esse ano com pelo menos uma pregação, uma mensagem semanal lá na congregação. Você, dirigente, ou companheiros dos dirigentes, poderiam fazer isso, não é? Então, Deus vai dar orientação para os irmãos. Nas salas dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens, eles vão procurar a estratégia também para isso, não é? Muito bem. Nós temos, então, o objetivo, nas terças, quartas e quintas, separar uns 10 minutos de oração. Você viu como foi rápido? Rápido, não é? E quando a coisa começou a incendiar, a gente parou, mas essa fogueira pega fácil. Amém, meus irmãos?
Nos sábados e domingos tem muita participação, muito isso, muito aquilo, então, pelo menos 5 minutos. Não é? Muito bom. Nós teríamos o desejo de cada congregação estabelecer ali pelo menos um dia de consagração. Considerei adequado fazer no dia da ceia, porque é um dia muito especial da igreja. Não é? Faz no começo do dia, à noite já tem a ceia. Os senhores dirigentes estudem lá. Não é? Atividades especiais em cada departamento. Por exemplo, o infantil terá os seus devocionais com crianças juniores, com a meta de decorar estas orações. Jovens e adolescentes, uma coisa mais ousada. Eles, tudo que eu estou lendo aqui, os senhores vão receber, está no material. Uma tarefa chamada 5x5. Jovem e adolescente gosta dessas coisas. Então eles vão separar 5 minutos para orar por 5 amigos. 1 minuto para cada amigo. Vai se lembrar de alguém, não é? E este alguém vai ser um futuro crente na igreja. Você confia nisso? Amém, irmãos? O Isaías, no capítulo 40, diz: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. A oração, ela prepara o caminho do Senhor. Prepara. Você menciona o nome para Deus, Deus já está fazendo uma estrada até aquele coração. Vamos lá. Os jovens e adolescentes também terão o conhecimento sobre disciplinas espirituais, que são hábitos, práticas cristãs, para que eles sejam fortalecidos, não é? E são muitas as disciplinas, não é? Jejum, oração, meditação e por aí vai. Eles vão ser incentivados a abrir grupos de oração nas escolas, nas faculdades, nos colégios, não é? Dá esse desafio para eles, vocês vão se admirar do que Deus vai fazer. As famílias. A apostila de famílias para os casais, principalmente, para que eles criem grupos de oração, abraçando novos casais que chegam à igreja, novas famílias, não é? Esses grupos de interesse comum favorecem a fixação da pessoa na igreja. Você sabe disso, não é? Você chega numa igreja, em pouco tempo você fica sabendo se vai continuar naquela igreja. Pela qualidade da recepção, pelo interesse de apoiar, não é? Aí está um material que essas famílias poderão desenvolver, esses grupos. Vamos contar com o círculo de oração, as mulheres de fé, não é? Vamos incentivar os pais a orar com os filhos, não é? Toda coisa grande começa pequeno. Amém, meus irmãos? Então, não se assuste se não vai começar grandioso. Não, começa pequenininho, não é? É uma oração breve hoje, outra amanhã. Vai ficando bom. Glória a Deus. Deus vai operar. E assim, os homens também serão incentivados a serem sacerdotes no lar. Tem material explicando tudo isso para você, não é? Agora, não é um material exaustivo. Não, você pode ainda ampliar, pesquisar mais. Isso aqui é um incentivo, né? Inicial. O GPS também. Os nossos irmãos profissionais, autônomos, empreendedores, poderão ter a direção de Deus de alcançar outros. E por essa afinidade, né, em relação ao seu trabalho, a sua iniciativa empreendedora, eles poderão alcançar outros através do caminho da oração. Então, o convencimento vai se dar feito pelo próprio Deus, porque a oração convence. Bendito seja o nome do Senhor. A pessoa vai ficar apegada através desse trabalho. E aqui nós vamos aprender então juntos a orar
sem cessar. Amém, meus irmãos? Muito bem. A apostila, ela dá o seu início não estudando exatamente o Pai Nosso inicialmente. Então, em poucos minutos, eu vou só ressaltar aqui para os irmãos o material que está em Mateus 6, versos 5 a 8, aquele que nós lemos, agora há pouco. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Então não se apavore, não fique preocupado, né? Se alguns ainda não estão aderindo, não estão entendendo, vai com calma que vai dar tudo certo. A gente só tem 1 ano de prazo. Amém, meus irmãos? Daqui até o final do ano já estamos entendendo um pouco esse assunto. Então vamos lá. A primeira matéria no texto base chama-se assim: orando como Jesus. Porque é muito importante saber que antes do conteúdo da oração que Jesus ensinou, ele passa os princípios de como orar e por que orar. Isso é o ressaltado nesta primeira lição. Então, observe só. Primeiro, devemos pensar sobre por que oramos e como oramos. Esse é o objetivo desse primeiro módulo. O segundo, entender qual deve ser a motivação legítima para orar. Se há tantos motivos para orar, e Jesus mesmo vai dizer aqui nesse texto, qual é o motivo legítimo? Vamos ver. Terceiro, entender que Deus, o Pai, deve ser o nosso foco. A nossa atenção concentrada estará no Pai, na nossa oração. E, por fim, depois disso já passado, vamos confiar que este Deus, este Pai, a quem vamos orar, Ele é amoroso e nos atenderá daquilo que for melhor para nós, segundo a sua palavra. Então, este é o que norteia esta primeira aula. Então, vamos para ela, não é? Mateus, capítulo de número 6, o verso 5 a 8. Verso de número 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Vamos ler juntos? Para serem vistos pelos homens. Você está vendo aí a motivação. Jesus está indicando qual era a razão da hipocrisia deles, né? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o galardão, a recompensa que eles buscavam era ter admiradores, impressionar, não é? Buscar o reconhecimento público das pessoas. Então, tanto na oração como em várias atividades espirituais, tem gente que se dedica só pensando numa coisa: em ser admirado, em impressionar os outros. Esse não é o tipo de oração que Jesus recomenda. Então, este primeiro trecho bíblico nos mostrará o que Jesus entende como uma oração bem legítima, bem motivada. Então, quando orares, não sejas como os hipócritas. A tendência nossa, irmão, é pensar no pecado e ele ficar bem representado com aquele sujeito caído à beira de uma sarjeta. E a gente passa por essas pessoas embriagadas, caídas ali no meio da rua e diz: como o pecado destrói o homem. A nossa tendência é visualizar o pecado apenas nestas situações.
Dificilmente alguém como Jesus, apenas Jesus, examinou isso primeiro, veria o pecado no ato de orar. Porque buscamos o pecado em atos grosseiros, não é? Atos repugnantes. Mas pensar que alguém peca quando ora é uma coisa diferente. E Jesus disse que isso é possível. Estar orando e pecando. Então, note os irmãos que aquele conselho da Bíblia, examine-se, pois o homem a si mesmo, é muito necessário para nós. O Evangelho, segundo Mateus, aqui nessa porção, chamada Sermão do Monte, ele foi pronunciado para os discípulos. Quantos discípulos de Jesus tem aqui essa noite? Aqui não é uma pregação de evangelização. Quem quer receber a Cristo, aqui é algo ensinado para crente. Mas eu, pastor, isso é um perigo que eu corro. Pode acontecer comigo de orar de modo hipócrita. Infelizmente, a pecaminosidade do coração é tão extrema que pode acontecer. E nós temos que estar cuidando desse perigo. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. O que é que te motiva a orar? Vamos ampliar o assunto. Então, é uma ameaça, a hipocrisia, mesmo o Senhor ensinando para nós, os crentes, os que nasceram de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Amém? Todos que nasceram de novo têm a ameaça, ronda perto de nós. E quando nós estamos falando com Deus, nos dirigindo ao céu, o nosso coração está sendo atacado para ser hipócrita. Então, irmãos, a tarefa é grande. E é isso que importa. A gente estar atento para fazer a melhor oração possível, mais agradável diante de Deus. No que é que residia a hipocrisia destes homens? A hipocrisia deles residia em ser vistos pelos homens. Então, agora há pouco, eu anunciei uma consagração para sábado, das 7 às 9 da manhã. E é importante que o crente tenha oportunidade, tem condição, pode estar na casa do Senhor. Que bom, venha. Mas não venha para ser visto pelos homens. Venha para ter um encontro com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lá na congregação, no círculo de oração, nos baraques, o que importa é esse encontro com o Pai. Muito mais do que encontrar os irmãos, o que é importante, o que é bom, mas fazer da oração não uma tarefa que tem que ser cumprida, que tem dia e hora, que tem relógio para olhar. O grande problema não é ficar muito tempo orando. O grande problema é ficar orando e olhando para o relógio. Que hora vai acabar? Porque aí você quebrou aquilo que mais é importante na oração. É o seu relacionamento com o Pai. É ter o motivo de agradecer. Eu estou com meu Pai Celestial. Que prazer, que bênção estar com Ele neste momento de oração. Sem pressa, não é? Sem nenhuma preocupação do que os outros vão dizer. Então, são coisas importantes. O interesse destas pessoas, estes hipócritas, não estava no Pai, estava neles. A preocupação deles era com eles mesmos, consigo mesmo. Então, quando você quer fazer uma oração, a mais abençoada possível é aquela em que você, quando está orando, esquece de você
e esquece até dos outros que estão perto de você. Você só lembra do Pai. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. Quanto menos consciência você está tendo de você, dos seus interesses e dos outros, você está bem mais próximo da verdadeira oração. Então, aqui diz que eles eram hipócritas. E diz também, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos. De novo, buscavam orar para impressionar e buscavam orar para se comparar com os outros. Estes dois objetivos têm que ser retirados. Não ore para impressionar ninguém, nem ore para se comparar com alguém. Ore para estabelecer um relacionamento. O teu pai estava te esperando e você veio conversar com ele. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Olha que coisa curiosa, não é? Eles se comprazem, os hipócritas, no dizer de Jesus, em orar em pé nas sinagogas, mas também em pé nas esquinas das ruas, para mostrar que eles eram fervorosos, pessoas de oração. Ele adora ouvir quando alguém diz assim, aquele irmão é um irmão de oração. Ele sente um prazer, não é? Mas se ele não é hipócrita, ele diz, ah Deus, tu sabes quem eu sou de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não procura esse título, ele não procura essa propaganda. Não, ele não tem essa preocupação. Ele não pode impedir os outros de falarem, que a pessoa é de oração. Mas isso não muda o conceito que ele tem dele mesmo. Não, ele não está preocupado em ter admiradores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava tão interessado em parecer e impressionar, que o que Jesus quer dizer aqui é que antes de chegar na sinagoga, ele já dava uma paradinha numa esquina e já orava. Não é? De esquina em esquina, até as pessoas chamarem, que homem de oração. Não é? Estes são os hipócritas. Nós fazemos culto ao ar livre. Nós até oramos e pregamos nas esquinas e nas praças. A ideia é de que não fazemos isso para ser visto. Nós fazemos isso para glorificar a Deus. É isso que tem que estar colocado dentro de nós. Aqueles hipócritas, não. A vontade era tão grande de impressionar, que indo a caminho, já paravam pelas esquinas para serem vistos pelos homens. E quando chegavam na sinagoga, completava a obra. Continuo de pé para ser visto pelos homens. Que o Espírito de Deus nos livre disso. Amém, meus irmãos? Você não precisa do julgamento do irmão que está do seu lado, nem do pastor, nem do dirigente da congregação. É um exame você mesmo com Deus. Você mesmo. Pai, que tipo de filho que eu sou? Eu faço as coisas na igreja só para impressionar? Só para chamar atenção? Só para ter o rótulo do homem, da mulher de oração? Em Lucas capítulo 18, Jesus ilustrou isso, porque 2 homens foram orar no mesmo lugar. E um deles foi lá no altar. Falou das suas qualidades, não é? Senhor, te dou graças, não é? Lucas 18, não custa nada ler. Vamos terminar, viu, irmãos? Capítulo 18, e o versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. O hipócrita: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros,
nem ainda como este publicano. Corajoso, hein? Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, lá na porta, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só. Que maravilha. Então, quando a gente vem numa consagração, ou quando a gente ora em casa, não importa, você pode ter certeza que se você pedir misericórdia, se você enxergar a feiura do seu coração, você vai estar com o céu aberto na sua vida. Mas se você se achar, irmão, você do jeito que chegou, sai pior do que entrou. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Digo-vos que desceu este justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos adiante. Mas tu, verso 6, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Afinal, será que só tem validade oração feita no quarto, no aposento? Pode surgir esse pensamento. Não pode ser isso que quis dizer o Senhor, porque no Novo Testamento aparecem várias reuniões de oração. E se não houvesse validade nas reuniões de oração, isso não estaria afirmado na palavra de Deus. A igreja se reunia e orava. Amém, meus irmãos? Bênçãos de Deus aconteciam, o templo se movia, os milagres aconteciam. Reunião do povo orando é válida perante o Senhor. Mas, finalmente, o que significa, então, quando orares? Para você não ser hipócrita, para não ser como essa gente, o que você deve fazer? Entrar no aposento e fechar a porta. Fechar a porta é se livrar de toda distração. Tudo aquilo que pode distrair você na oração. Olhe bem para os seus pensamentos quando você está orando. Eles ficam viajando para lá e para cá. Então, corrija isso. Comece a se lembrar. Cheguei agora diante de Deus, o Pai. Diante do meu Criador, do meu Salvador e do meu Senhor. E comece a pensar neste Deus. Comece a falar com Ele, como um filho conversa com o seu pai. Bendito seja o nome do Senhor. E você vai expandindo essa conversa com o seu pai. E você vai ver que maravilha vai acontecer. Distrações vão querer aparecer, não é? Dizem de um homem que estava orando e o irmão dele gritou lá de fora do quarto: fulano. Aí ele deu uma xingou o irmão. Quer que você venha me atrapalhar de orar? Não é? Porque tem gente, irmão, que na verdade está ali cumprindo uma rotina mecânica, não está falando com o pai, e ele interrompe uma oração para xingar, porque não está entendendo o que é a verdadeira oração. Na sua casa pode acontecer interrupções, não é? Pode acontecer do púlpito, você está orando, chegar alguém entregar um documento para você, e você tem uma reação que não é boa, não é? Você dizer: veio atrapalhar minha oração, irmão? Vai vigiar, servo, não é? Não, irmão. Você está falando com Deus, você tem que estar melhor do que começou. Amém, meus irmãos? Você está falando com Deus, você não pode virar uma pessoa grosseira. Você está falando com Deus, Deus está trabalhando na sua vida, para você ter mais paciência, para você ter mais prudência. A oração é para melhorar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando a gente vai e fecha a porta, não é? Nós estamos dizendo que estou pronto para ser honesto e sincero com Deus, para abrir minha vida para Deus. Oração não é somente para pedir,
Oração é para se relacionar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o que o Senhor está nos incentivando. Que quando a gente fecha essa porta, evita toda distração, você pode fazer essa oração até andando dentro da sua casa. Indo de um cômodo para o outro, você pode estar perfeitamente dentro deste aposento que é diante de Deus. Você pode sair para a cidade, entrar num ônibus coletivo, passar no meio de uma multidão e você está no aposento com Deus. Está ligado? Bendito e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Porque senão seria impraticável que as pessoas só tivessem oração válida se fizesse no quarto da sua casa. Não é? Então, é importante compreender isso. Em Marcos 1:35, fazendo ainda de madrugada, ainda muito cedo, Jesus saía para falar com o Pai. Marcos 1:35, ainda de madrugada. O que quer dizer? Buscar este momento separado com o Pai. Este era o hábito do nosso Senhor. E quando ele precisava de uma intimidade a mais, em Mateus 26, lá no Getsêmani, ele deixa os seus discípulos, eu vou ali adiante e vocês fiquem aqui orando comigo. Amém, meus irmãos? E lá ele suou gotas de sangue, foi consolado pelos anjos e decidiu, faça-se a tua vontade e não a minha. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Louvado seja Deus. Enquanto o hipócrita, ele já recebe a recompensa do elogio dos outros, o crente recebe direto de Deus. Você pode bendizer o Senhor por isso? Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, aqui tem dois hábitos que a gente vê muito, né? Pessoas que pegam rosários, terços, falam mantras repetitivas, pensando em convencer a Deus, para que Deus lhes faça o bem. Tem gente que faz da oração como se fosse um jeito de pegar uma bênção que está atrás de Deus, e Deus está cercando para ele não pegar. Não, irmão, Deus quer dar para você o melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não está atrapalhando o seu caminho. Deus está desejando abençoar você mais do que você está pronto para receber. Mas Ele deseja nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o tempo de oração, eu disse agora há pouco, pode ser longo até, não é? Mas não quer dizer que se você passar uma noite toda orando, você vai ter mais resultado. Porque você poderá passar uma noite toda e não entender o que é o verdadeiro contato da oração. Amém, meus irmãos? Entendam isso, procurem estudar sobre este assunto, que é muito importante para todos nós. Alguns pensam, eu vou impressionar a Deus, vou falar palavras bem difíceis, não é? Palavras rebuscadas, e fazer aquela oração linda, não é? Tudo isso, irmão, examine por que fez isso. Por que falou isso? Será que é assim que um filho fala com o seu pai? Bendito seja o nome do Senhor. As palavras com as suas belezas não traduzem a oração como Jesus quer ensinar para nós. E finalmente, o versículo de número 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Vãs repetições, muitas palavras, muitas repetições, pensando em convencer a Deus. Mas Deus já sabe de tudo que a gente precisa antes de
falar. Ele só quer ver como é a nossa aproximação dele. Confiante, temente, respeitosa. Essa aproximação de Deus produzirá a sua edificação espiritual. E você se levantará outra pessoa depois da oração. Você pode bendizer o Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Então, aproxime-se de Deus, confie no Senhor. Eu termino com os seguintes lembretes. O Pai Nosso vai vir a seguir. A partir da próxima semana, vamos verificar o que tem lá. Lá tem louvor, lá tem confiança e lá tem petições. Esse é o conteúdo do Pai Nosso, que nós vamos ver no trimestre. E você então vai se aproximar do Pai Nosso com a seguinte certeza: a certeza da provisão diária, a certeza do perdão de Deus e a certeza da proteção de Deus. Esses três valores estarão explicadinhos dentro da oração do Pai Nosso: provisão, perdão e proteção. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano de oração maravilhoso, que tenha muitas experiências. Pode até adquirir um caderno e anotar as suas experiências de oração, e você vai ver admirado quantas bênçãos Deus te deu. Vamos ficar de pé agradecendo o nosso Deus. Alguém veio aqui essa noite precisando receber uma palavra de oração? Em nome de Jesus, tem alguém? Pode vir. Aqui está o nosso irmão Ramon. Ele pede pela sua esposa, Jennifer, que está em gestação, não é? Que Deus lhe abençoe. Vamos pedir aqui para o obreiro poder orar aqui. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Joabe. Com essa gravata amarela vai dar tudo certo. Muito bem. Ora por esse povo aí. Deu certo? Muito bem. Muito bem. Que Deus abençoe os irmãos. Esse material, resumidamente, que apresentamos aqui, você pode solicitar pelo WhatsApp, não esqueça, e receberá para imprimir, para encadernar, para fazer o melhor uso possível, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os dirigentes de congregação, aqui estão as famílias desta Assembleia de Deus, Ministério Belém, e diante de nós um desafio de orar sem cessar. Nosso Pai, abençoe a nossa vida espiritual, ministerial, a vida familiar, a saúde. Oh Deus querido, não deixa faltar o pão de cada dia, abençoe com saúde o teu povo. Nosso Deus, amplie a nossa visão, desvenda nossos olhos para a seara, meu Pai, para que sejamos ceifeiros, embaixadores de Cristo, sim, ó Deus, discipuladores, integradores, e muitos venham ao conhecimento do Evangelho. Assim te pedimos, bom Deus, ensina-nos a orar, Senhor, e orar sem cessar. Nós oramos e agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos: Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.